A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, o nosso Jesus poderoso, maravilhoso, amado e fiel, que cura, liberta, transforma, salva, batiza com o Espírito Santo, escreve o nome no livro da vida, abençoa a vida na terra e leva para morar no céu eterno, na glória eterna, nas mansões celestiais, através da sua morte na cruz do Calvário, para todo aquele que aceita o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como Salvador da sua vida, único e suficiente, pedindo perdão a Deus pelos seus pecados. A Ele, hoje, sempre e eternamente, toda honra, toda glória e todo louvor. Glórias a Deus. O perigo e a autodestruição de uma nação que está se afastando de Deus, que o seu povo está se afastando de Deus, que os seus líderes estão longe de Deus. Há um perigo, porque Deus vai trazer juízo perante esta nação. Glórias a Deus. Venho aqui abençoar você no meu canal Rumo Celestial com mais um vídeo. Glórias a Deus. Este vídeo agora, um vídeo tradicional. Glórias a Deus. Eu quero falar aqui para você sobre o perigo de uma nação que está longe de Deus, de líderes que no seu pensamento, glórias a Deus, está trazer a sua nação para se distanciar de Deus. Mas como a nação se distancia de Deus, a implementação e a legitimação de leis pecaminosas do pecado da nação. Uma nação que não busca a Deus, ela corre perigo, ela está em autodestruição, glórias a Deus. Na palavra do Senhor, Deus falou algo poderoso para Abraão, o pai da fé. Lá em Gênesis, Deus diz assim a Abraão: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Aqui Deus está falando de Abraão, Deus também está falando da nação de Israel, a nação eleita de Deus. Todo líder que se levanta contra a nação de Israel, o seu país, ele não está em bênçãos, glórias a Deus, ele está em autodestruição. Mesmo que pessoas venham orar pelo seu país, isso é importante, orar, louvar, jejuar, buscar a Deus para abençoar o país. Deus, glórias a Deus, tratará esta nação de uma forma, glórias a Deus, completamente diferente, através de uma nação que ele venha abençoar. Deus abençoará pessoas individualmente, mas a nação em si sofrerá, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, coisas terríveis que Deus lançará. Porque se afastar de Deus é ruim para a nação. Quando uma nação se levanta contra Israel, Deus traz juízo à nação. Quando as lideranças de uma nação estão com seus pensamentos distantes de Deus, quando a nação está, glórias a Deus, dando legitimidade e criando leis pecaminosas, Deus também vai trazer juízo a esta nação. Glórias a Deus. Eu quero trazer aqui alguns versos bíblicos nesse vídeo meu, e através desses versos bíblicos, cada verso, eu quero trazer para abençoar a sua vida alguns pensamentos e a interpretação, glórias a Deus, dos versos, glórias a Deus, para abençoar você, o seu país, sua família, a sua cidade e trazer um entendimento profundo para você, que você tem que orar pelo seu país, glórias a Deus, que as lideranças do país, elas precisam se posicionar, se afastando do pecado e não dando legitimidade, criando leis pecaminosas, onde vai trazer pecado para a nação. E a liderança do país não pode se afastar, glórias a Deus, de Deus, e nem se levantar contra Israel, que é a nação eleita de Deus. Deus traz juízo sobre lideranças, sobre nações que se levantam contra a nação eleita de Deus, que é Israel. Glórias a Deus. Deus ama a todos. Deus quer salvar todos. E Deus quer abençoar nações. Glórias a Deus. Mas as nações precisam estar em alinhamento conforme Deus, conforme a sua palavra. Glórias a Deus. Deus quer que todos venham se converter dos seus maus caminhos. Glórias a Deus. Que ele venha sarar a sua terra. Como diz no livro de Isaías. Glórias a Deus. Então, a nação que tem o Senhor Jesus como o Senhor da sua nação, Deus abençoará essa nação.
Então, quando você vier a orar, ore pelo seu país, ore pelo Brasil, glórias a Deus, ore pelo seu estado, pela sua cidade, ore pelas as lideranças, para que Deus venha mudar os pensamentos, os corações, para abençoar o país, o estado, a sua cidade. E automaticamente, quando o seu país venha a ser abençoado, a cidade, o estado, tudo o que está envolvendo você, porque você faz parte de um país, você é cidadão de um país, você também vai ser abençoado. Então, ora, louva, jejuma, se consagra ao Senhor e faça também a sua parte para abençoar o seu país, porque Deus é justo. Glórias a Deus. Deus traz juízo sobre países, sobre nações que estão distantes deles. E nos abençoa países e nações que o procuram, que busca Ele. Estou como eu falei. Eu vou ler aqui uns versos bíblicos. E através desses versos bíblicos, eu vou trazer a interpretação dos versos e vou trazer alguns pensamentos meus através dos versos para abençoar a sua vida. Estou com a palavra de Deus aqui, glórias a Deus. E eu quero começar lendo em Atos, capítulo 17, verso 27, diz assim a Santa Palavra do Senhor, Atos dos Apóstolos, glórias a Deus. Diz assim a Santa Palavra do Senhor, Deus fez isso para que os homens o buscassem. E talvez, tateando, pudesse encontrá-lo. Embora não esteja longe de cada um de nós. Glórias a Deus. Palavras, glória a Deus, da Bíblia Sagrada. Palavras do nosso Deus. Glórias a Jesus. Deus quer que uma nação venha buscar Ele? Glórias a Deus. Existem nações que estão se afastando de Deus? Glórias a Deus. E quando a nação se afasta de Deus, gera caos, gera destruição, gera desordem. E toda nação precisa, em primeiro lugar, de Deus, de organização, de ordem. Glórias a Deus. Glórias a Deus. E de lideranças que têm uma vida vinculada a Deus, buscando a Deus e trazendo Deus para abençoar a nação. Liderança também inclui aqui, em primeiro lugar, políticos, glórias a Deus, que Deus permite, glórias a Deus, serem gestores de uma nação. Glórias a Deus. Então, buscar Deus é importante, glórias a Deus. Toda nação precisa de Deus, buscar Deus incessantemente, todos os dias, e não vinha criar leis destruidoras, glórias a Deus, na Constituição do país, que venha a destruir vidas, famílias, e venha também a trazer juízo de Deus sobre o país, porque toda nação que está se afastando de Deus, Deus vai instalar juízo sobre essa nação e sobre as lideranças que estão se levantando contra Deus. Glórias a Deus. Atos 17, 27. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo. Glória a Deus. Embora não esteja longe de cada um, Deus não está longe das pessoas. A palavra de Deus diz no Salmos 24, primeiro, do céu e a terra, a sua plenitude, do mundo daqueles que nele habitam, tudo pertence a Deus. A terra está cheia da glória de Deus, mas nem em todo lugar Deus está se manifestando, mas Ele quer se manifestar. Deus quer que as pessoas venham aceitar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como Salvador da sua vida. Deus quer que você converse com Ele através de oração. Deus quer intimidade e não se afastar dele. Aqui no verso de Atos 17, 27, Deus fez isso para que os homens o buscassem, talvez tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Então Deus aqui está dizendo, eu estou perto de vocês, eu estou perto dos seus países, no seu país, mas vocês precisam me buscar, se converter dos seus maus caminhos, para que eu venha aparecer na sua vida e no seu país. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aqui está dizendo que Deus não pode aparecer para uma nação, por exemplo, o Brasil, se essa nação está longe de Deus, mas se uma nação está buscando a Deus, Deus vai aparecer para essa nação. Ele vai abençoar essa nação. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Toda nação que tem interesse em buscar a Deus, orar, louvar, jejuar, buscar o Senhor, se converter dos seus maus caminhos, Deus vai aparecer para as pessoas dessa nação, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E toda nação que tem as lideranças
que buscam a Deus, que servem a Deus, que trazem Deus para a nação, que colocam a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, que é a Constituição do céu, como livro principal de uma nação, trazendo para o sentido espiritual e também humano, glórias a Deus, Deus vai abençoar essa nação. Toda nação que tem as leis criadas através da Santa Bíblia Sagrada, da palavra de Deus, Deus vai abençoar essa nação e não vai trazer juízo sobre essa nação. Glórias a Deus. Vamos ler aqui também, eu li Atos 17, 27. Vamos ler aqui Atos 17, 28. Diz assim a Santa Palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, né? 17, 28. Pois nele vivemos, nos movemos, existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Isso é muito poderoso. Atos 17, 28. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Nós vivemos em Deus, nos movemos porque Deus permite, nós movemos, existimos porque Deus permitiu que viéssemos na existência, como cada nação, como nosso país. Aí diz assim, como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendências dele. Glórias a Deus. Somos de imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1, 26. Façamos o homem, a vossa imagem, conforme a vossa semelhança. Todo ser humano ele tem um pouco da natureza de Deus dentro de si, funciona um pouco parecido com Deus. E Deus quer arrependimento dos pecados, dos maus caminhos. Glórias a Deus. Deus também quer sobre uma nação, não apenas o arrependimento em primeiro lugar, mas uma nação que venha trazer Deus para a nação. As palavras aqui citadas em Atos 17, 28, é como Deus estivesse dizendo, diga às suas nações em mim, sua economia vai ser abençoada, mas sem mim é só desordem. Comigo vocês serão protegidos, mas sem mim vocês estão desorientados, desprotegidos. Glórias a Deus, glórias a Deus. Sem mim vocês são vulneráveis, vocês estarão em atraso, mas comigo vocês estarão em avanço, em produção, em crescimento, em desenvolvimento. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Deus quer abençoar a sua nação, as nações, como a minha nação, o Brasil, mas a nação precisa se converter dos seus maus caminhos, precisa buscar a Deus em oração, em louvor, em jejum, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, orando pelo mundo, orando pelas lideranças, orando pelo país e orando por si próprio e pela sua família. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns do nosso poeta de vocês, também somos descendência dele. Atos 17, 28. Glórias a Deus. Aqui, nas minhas palavras, né? Deus está trazendo segurança para a nação, para quem busca a Deus. Glória a Deus. Deus está fazendo aqui uma declaração nacional para nações que o buscam. Glórias a Deus. Glórias a Deus. É uma declaração nacional? Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glória a Deus. Quando o país começa a reunir todas as suas lideranças a buscar a Deus, esse país vai ser abençoado. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Trazendo Deus para a economia, para a cultura, para a ciência. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Trazendo Deus para todas as áreas do país, para a saúde, para, aleluia, glória a Deus, para o ministério, glória a Deus, do trabalho, glórias a Deus, da segurança, da saúde, tudo o que venha trazer a Deus vai ser abençoado e tudo o que estiver ancorado perante a Bíblia, a Santa Palavra de Deus, para criar leis nas constituições das nações, como aqui no Brasil, Deus vai abençoar, em primeiro lugar, trazendo Deus para abençoar as nações. Glórias a Deus, glórias a Deus. Deus vai abençoar todos. Quando políticos, empresários, glórias a Deus, pessoas que estão na base das instituições de crescimento de um país, venham buscar a Deus como lideranças religiosas, glórias a Deus, né? Eu falo do cristianismo, o cristianismo não é religião, é o poder de Deus na terra, mas como pessoas do próprio cristianismo, que buscam a Deus, estão firmes com Deus, Deus vai abençoar o país, glórias a Deus, porque Deus é o Senhor e Criador de tudo, Ele criou.
Os céus, a terra, o universo, o mundo espiritual e material, tudo estava dentro de Deus. Glórias a Deus. Como eu sempre falo nos vídeos, tudo está dentro de Deus. Ele é o Senhor e Criador de tudo, e tudo que vem a existir está dentro de Deus. Tudo era invisível, glórias a Deus, mas tornou visível, porque aquilo que Deus via, onde ninguém estava vendo, Deus trouxe a existência, assim como as nações, os países, glórias a Deus. E Deus quer que as nações se convertam. Glórias a Deus, glórias a Deus. Jesus, ele não veio trazer a religião, ele veio trazer o reino de Deus. E quando ele traz o reino de Deus, ele traz as ordens, as leis, os princípios dos céus para a terra, que é fugir do pecado, glórias a Deus, que está na sua palavra, a palavra de Deus. Então, a nação que está ancorada com a palavra do Senhor, Deus não vai trazer juízo sobre essa nação. Deus vai abençoar essa nação, glórias a Deus. Vamos ler também aqui a palavra de Deus, que se encontra nos Salmos 2, do capítulo 1, 2, 3 e 4. Vamos ler aqui a santa palavra do Senhor, glórias a Deus. Diz assim a santa palavra do Senhor, verso 1. Salmos 2, do 1, 2, 3 e 4. Verso 1. Porque as nações conspiram e os povos tramam em vão. Verso 2. Os reis da terra se levantam e os governantes se unem contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, verso 3, vamos quebrar suas correntes e nos livrar de seus grilhões. 4. Aquele que está entronizado no céu ri, o Senhor zomba deles. A Bíblia diz aqui, no livro de Salmos, capítulo 2, eu li 4 versos, mas no verso do 1 ao 4, eu li o verso 4, aquele que está entronizado no céu ri, o Senhor zomba deles. Aquele que está entronizado no céu ri, o Senhor zomba deles. Deus está rindo daquele que se levanta contra Deus. É impossível, infinitamente sem fim, se levantar contra Deus. Deus destrói o mundo espiritual, o lado negativo do inimigo, e destrói o mundo carnal, porque Ele é o Senhor e dono de tudo. Ele criou, glórias a Deus, todas as coisas. Ele tem o poder sobre tudo. Então não adianta se levantar contra Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Nenhum líder da terra, nenhum ser existente, ser espiritual do inimigo, né? Que está repreendido no nome de Jesus, tem poder contra Deus. Não é nada sem fim, infinitamente sem fim. Do infinito sem fim perante Deus, como qualquer ser humano nessa terra. Então diz aqui, no Salmos 2, verso 4, aquele que está entrosado no céu ri, o Senhor zomba deles. Aquele que está entrosado no céu ri, o Senhor zomba deles. Deus ri de tudo daqueles que tentam se levantar contra ele. Porque ele é só dono de tudo. Ele diz que o Senhor ri, o Senhor zomba deles, glórias a Deus. Então não importa quem seja, qualquer pessoa, sua posição, seu cargo, que tenha tal tamanho de relevância na sociedade, de qual área social que ele faça parte, ele só está ali porque Deus permitiu. E se alguma liderança se levanta contra Deus, aqui diz na palavra, Salmos 2, versículo 4, que o Senhor ri, zomba deles. Então aqui está dizendo que Deus é o Senhor de tudo, como sabemos, glórias a Deus, né? Deus dá ordem e tudo é feito em concordância, em alinhamento de acordo com a vontade de Deus. Tudo que existe faz parte do querer sempre eternamente e será sempre em essência e verdade tudo da vontade de Deus. Tudo só existe, só funciona porque Deus permite que venha existir e funcione bem. E nada e ninguém pode se levantar contra Deus. Então o Senhor zomba deles. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Todo aquele que tenta se levar contra as coisas de Deus ou ir contra Deus, Deus o abate. Eu vou repetir. Todo aquele que se levantar contra Deus e contra as coisas de Deus, seja lá quem for nessa terra, seja de um político, de um empresário, de um comerciante, seja de um industrial, seja alguém que tenha muitas posses, seja quem for, que se ache, que pense que é algo, Deus o abate. Glórias a Deus. Se ele se levantar contra Deus. E se ele estiver no caminho errado também, Deus vai o abater. Porque a palavra só diz que colhemos e que plantamos. Glórias a Deus. Então é impossível se levantar contra Deus. Então uma nação que tem um líder que ama a Deus e traz Deus para abençoar a sua nação, essa nação vai ser abençoada e não entrará em juízo. Mas uma liderança que se levanta contra Deus, ele entrará em juízo e a nação, o seu estado, o seu país entrará em juízo e esse tal líder será abatido porque está se levantando contra Deus. Glórias a Deus. Deus ri dele. Glórias a Deus. Deus é o Criador de tudo. Glórias a Deus. Deus julga o pecado.
com base na sua categoria, glórias a Deus. E a forma como Deus julga o pecado, glórias a Deus, ele faz como ele quiser em cada um que está se levantando contra ele, que está trazendo pecado contra a nação. Qualquer liderança que esteja cometendo um pecado em privado, em oculto, e acha que ninguém está vendo, talvez você não esteja vendo, mas Deus está vendo. Qualquer político, qualquer liderança de um país que venha criar leis erradas, pecaminosas, que esteja liderando de uma forma errada, pecaminosa, trazendo desordem, destruição e pecado para a nação, por mais que ele tente fazer algo em oculto, Deus está vendo ele, Deus vai o abater, glórias a Deus. Assim, querido Deus, vai arrancar ele da posição dele e ele vai entrar em juízo, como a cidade continua em juízo também. Deus julgará toda a liderança e vai bater toda a liderança que está em pecado, seja em pecado local ou nacional, seja numa má administração local ou nacional, seja em criar leis locais ou leis nacionais, Deus vai abater essa pessoa porque ele está transgredindo a lei de Deus e trazendo destruição e ordem para um país. E um país que individualmente as pessoas estão se afastando de Deus, Deus vai trazer juízo sobre esse país. Glórias a Deus. Deus ri deles. Então Deus ri deles, como diz aqui. Então Deus julga as nações. Glória a Deus. E quando a nação transforma um pecado em algo constitucional, glórias a Deus, isso é terrível. Uma nação que institucionaliza um pecado, ela está em rota de autodestruição. Ela está procurando se autodestruir. Institucionalizar leis pecaminosas, destrutivas, traz desordem e destruição para a nação. Glórias a Deus. É um pecado constitucional que pode virar algo nacional e Deus traz juízo sobre isso. Glórias a Deus. Institucionalizando e colocando ele na Constituição do país, isso é desordem e é destruição. E Deus traz juízo, glória a Deus. Então aqui diz que Deus ri deles. Então Deus vai destruir a existência desse pecado que está institucionalizado, glórias a Deus, no país. Porque tudo o que constitui dor, glórias a Deus, né? Glória a Deus, traz existência em um país sobre aquilo que está na Constituição, que é onde saem as leis. Glórias a Deus, glórias a Deus. Pessoas podem colocar leis em uma Constituição e não pecar, mas pode colocar leis e vir pecar. Isso não é bom para um país, porque a natureza, glórias a Deus, dessa lei que foi feita através da Constituição de um país, se for uma lei pecaminosa e destruidora, glórias a Deus, sendo ela aplicada para destruir um país, essas leis que são pecaminosas, quando ela é colocada, o pecado, ele pode ser abrangente no país. E isso é se levantar contra Deus. Então, quando o pecado está abrangente em um país, né, quando um país cria uma lei que vai polarizar aquela lei, que vai virar pecado, Deus vai trazer juízo sobre as lideranças que criaram essas leis que estão na Constituição do país, glórias a Deus, leis que foram institucionalizadas, vai trazer destruição para o país e vai fazer com que o país se afaste de Deus. Isso não é bom. O país entra, glórias a Deus, em passos para a sua autodestruição. Mas um país que tem leis abençoadas, de acordo com a Santa Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, leis maravilhosas, criado pessoas para abençoar vidas, e um país que traz Deus para o seu país, Deus vai abençoar esse país. Glórias a Deus. A nação constitucionalmente que está em pecado. Glórias a Deus. A corrupção produz pecado, e o pecado vem da corrupção. E quando isso é institucionalizado, glórias a Deus, constitucionalmente, Deus traz juízo, glórias a Deus, sobre esse país, glórias a Deus. A Sodoma e Gomorra, glórias a Deus. Sodoma e Gomorra entrou em declínio e autodestruição. O fogo e o enxofre caiu sobre Sodoma e Gomorra, porque Sodoma e Gomorra estava sobre pecado. Glórias a Deus. O pecado tornou-se um direito constitucional. Glórias a Deus. Em Sodoma e Gomorra. E Deus trouxe destruição sobre as cidades circunvizinhas, Sodoma e Gomorra. O fogo e o enxofre caiu, a cidade foi destruída. E Ló viu de longe. E quando a mulher de Ló viu lá para trás, ela se torna um tempero. Glórias a Deus. A mulher de Ló, que estava com saudade de Sodoma e Gomorra, quando olha para trás,
ela se torna um tempero, ela virou uma estátua de sal, porque ela desobedeceu a Deus. Glórias a Deus. Deus quer salvação através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para as nações, para as lideranças, para o país, para a sua população. Deus quer remissão de pecados. Deus quer, glórias a Deus, que todos venham aceitar Jesus como Salvador da sua vida, o suficiente, servir a Ele, ser fiel a Ele, a sua palavra, e se afastar do pecado e orar pelo país, para que o país venha a ser abençoado. Como também as lideranças do país, abençoar o país Israel, e não se levantar contra o país e trazer Deus para o país e criar leis constitucionais para abençoar o país e não para trazer leis e pecado para destruir um país. Glórias a Deus. Então, Sodoma e Gomorra foi destruído. A podridão tomou conta de Sodoma e Gomorra. Glórias a Deus. Era homem com mulheres, né? Se prostituindo, se autodestruindo. Mulher com mulher, homem com homem. Quando os anjos vieram visitar Ló na casa de Ló, os homens queriam ter relações com os anjos, porque os anjos vieram materializados na forma de homens. E os homens da cidade de Sodoma e Gomorra, das duas cidades, 5 vizinhas, eles queriam ter relações com os anjos que foram na casa de Ló, para você ver como estava o pecado constitucionalizado em Sodoma e Gomorra. Glórias a Deus. Vamos ler aqui, né? O verso de Sodoma e Gomorra, que é uma cidade que estava abertamente institucionalizada o pecado nessas duas cidades, e Deus trouxe juízo e destruição sobre as cidades de Sodoma e Gomorra. O fogo e o enxofre caiu sobre Sodoma e Gomorra, e seus moradores foram destruídos. Só se salvou Ló e sua família. Glórias a Deus. Deus trará juízo sobre aquilo que está pecaminoso, em oculto, em privado, que ninguém está vendo. Seja através das lideranças que estão destruindo um país, uma cidade, glórias a Deus, um estado. Deus vai trazer juízo e cobrança. Aquilo que está feito errado em oculto, sob leis criadas e ações feitas destruidoras, pecaminosas, que está trazendo destruição aos moradores e a uma nação que está se afastando de Deus. Deus vai trazer juízo, como ele trouxe para Sodoma e Gomorra. Glórias a Deus. Vamos ler aqui Gênesis, capítulo 19, verso 24, e trazer pensamentos para esse vídeo e interpretação para abençoar a sua vida. Glórias a Deus. Gênesis 19, 24. Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Gênesis 19, 24. Então o próprio Senhor fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Deus traz a verdade sobre aquilo que está em oculto, como aquilo que é pecaminoso. Glórias a Deus. Ele trouxe fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra, que estava em pecado, em destruição, em podridão. Glória a Deus. Ninguém se esconde de Deus. As leis erradas, pecaminosas, Deus vai trazer juízo. Pessoas que são, respectivamente, desses países que trazem leis erradas e colocam na sua Constituição, glória a Deus, que venha destruir uma nação, Deus vai trazer juízo sobre elas. E essas pessoas, a maioria, né, são lideranças que criam leis e o juízo está sobre elas. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Como diz também, vamos ler aqui Gênesis 18, 20, glórias a Deus. Gênesis 18, 20, glórias a Deus. Olha o que Deus diz a Abraão, Gênesis 18, 20, como já falei, glórias a Deus. Deus disse a Abraão, Gênesis 18, 20. Ai, ó Senhor, disse Abraão, há terríveis acusações contra Sodoma e Gomorra, e o pecado dos seus moradores é muito grave. O pecado de Sodoma e Gomorra era um pecado institucionalizado, glórias a Deus. Então Deus trouxe destruição, como o verso que eu falei de Sodoma e Gomorra. Vou repetir, Gênesis 18, 20. Abraão falando com Deus. Ai, ó Senhor, disse Abraão, há terríveis acusações contra Sodoma e Gomorra, e o pecado dos seus moradores, o pecado dos moradores de Sodoma e Gomorra, e o pecado das duas cidades, glórias a Deus, é muito grave. O pecado de Sodoma e Gomorra, glórias a Deus, o pecado de Sodoma e Gomorra era um pecado institucionalizado. Aqui em Gênesis 18, 20. Abraão fala com Deus, falando dos pecados de Sodoma e Gomorra, que era muito grave, glórias a Deus. Deus trouxe juízo.
o fogo e enxofre caiu nas duas cidades, que o pecado estava institucionalizado, glórias a Deus. Repetindo Gênesis 19, 24, né? Diz aqui, então o próprio Senhor fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Glórias a Deus, glórias a Deus. Existem países, cidades, glórias a Deus, que estão entrando em julgamento devido às suas posições. Glórias a Deus, né? Glórias a Deus. E ações erradas e destrutivas sobre a população. E Deus vai trazer juízo. Não com fogo e enxofre, como ele trouxe Sodoma e Gomorra, mas o modo e o querer de Deus para essas cidades, que institucionalizou o pecado para destruir a população. Então aqui Deus trouxe destruição para Sodoma e Gomorra. Glórias a Deus. E elas foram destruídas. O fogo e enxofre destruiu Sodoma e Gomorra. Eram cidades circunvizinhas devido ao julgamento das suas posições e ações erradas destrutivas. Sodoma e Gomorra se posicionava no pecado, na podridão, como mencionei aqui. Homem com homem, mulher com mulher. Quando os anjos apareceram, como eu mencionei, na casa de Ló, em formato humano, materializado como humano, os homens, os habitantes de Sodoma e Gomorra, queriam ter relação com os anjos. Então o pecado aqui estava constitucionalizado. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Institucionalizado. Eles constituíram o pecado, institucionalizado o pecado. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Existem países e nações, através do verso que eu trazer para você a interpretação, comparando com o tempo de hoje, que estão igual a Sodoma e Gomorra, e Deus vai trazer juízo sobre essa nação. Glória a Deus. Mas a nação que está trazendo Deus para a nação, se convertendo a Deus para a nação, e liderança que traz Deus para a nação, essa nação será abençoada. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Trazer leis pecaminosas, constitucionais para a nação, é se levantar contra Deus, e Deus traz juízo sobre qualquer nação. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Deus é o Senhor e dono de tudo. Ele traz julgamento sobre as nações. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Qualquer nação que venha se posicionar contra Deus, ela vai estar em tempos, glórias a Deus, momentos e passos de autodestruição. Glórias a Deus. Vamos ler também aqui, Atos 17, 18. Atos 17, 18. Vamos ler aqui a Santa Palavra do Senhor. Diz assim, Atos 17, 18. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Repetindo aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Pois nele movemos, existimos. Glória a Deus. E vivemos. Glória a Deus. A nação deve pensar que existe por si mesma, consigo mesma, para ela mesma, para si mesma, em si mesma. Mas a nação tem que viver de acordo com o que é a vontade de Deus, sobre a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, viver perante o Senhor. Uma nação convertida a Deus será uma nação abençoada. Glórias a Deus. Glória a Deus. Então Deus destruiu aqui Sodoma e Gomorra. Glórias a Deus. E as cidades vizinhas, Deus é justo. Ele abençoa, ele faz justiça. Glórias a Deus. Trazendo juízo, glórias a Deus, para Sodoma e Gomorra. Hoje, no tempo presente, ele traz juízo para qualquer país, glória, qualquer estado, glória a Deus, que venha viver de uma forma errada, glórias a Deus, que esteja em caos, em autodestruição e desordem, Deus vai trazer juízo, glórias a Deus, para os seus moradores e para suas lideranças que estão como gestores dos países, das cidades e dos estados, glórias a Deus, glórias a Deus. Então Deus, quando ele vem agir no tempo dele, contra tal país, cidade, glória a Deus, Deus vai destruir, glória a Deus, vai trazer autodestruição para esse país que está em autodestruição. Mas um país, uma liderança que está buscando a Deus para criar leis que não são pecaminosas, leis que venham abençoar a família, as pessoas, e que Deus é o Deus desse país e que abençoa Israel. Deus vai abençoar esse país, a população desse país, e vai trazer paz, prosperidade e crescimento para tal nação. Glórias a Deus. Que isso venha acontecer com o Brasil, o nosso país. Glórias a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glórias a Deus. Não brinque com Deus. Políticos, seja qualquer pessoa, em qualquer segmento da sociedade, que esteja à frente de um país, não brinque com Deus. Deus vai trazer juízo sobre você, se você estiver errado com Deus. Pessoas que venham criar leis, como eu falei, constitucionais, que venham destruir o país, Deus vai trazer juízo sobre essas pessoas, glórias a Deus. Pessoas que estão criando leis, glórias a Deus. Leis, legislações, projetos de leis, muitas vezes que vai trazer destruição para o país.
e fazer com que o pecado venha a fluir erradamente, que o pecado é destruição. O pecado afasta uma mulher de Deus para o país. Deus vai trazer juízo sobre essas lideranças, sobre essas pessoas que criaram essa lei e sobre esse país. Glórias a Deus, glórias a Deus, glória a Deus, glórias a Deus. Existem países que criam um projeto de leis podres, nojentos, para destruir uma nação. Glórias a Deus. Mas a nação que busca a Deus, Deus vai cuidar dessa nação. Glórias a Deus. Através do seu querer e sua vontade para cada nação que tem na terra. Porque o mundo, o universo pertence a Deus. Tudo está nas mãos de Deus, no controle de Deus. E Deus abençoa como Ele quiser cada nação. E a nação que busca a Deus, ela será abençoada. Glórias a Deus. As lideranças que buscam a Deus para a nação serão abençoados. Glórias a Deus. Atos dos Apóstolos 17, do 29 ao 31. Diz assim a santa palavra do Senhor. 29. Tendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Eu vou repetir. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. 31. Por quanto tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo por meio do homem que destinou e disse, deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos, esse homem é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem ele diz, julgarei todas as nações segundo o reino de Jesus Cristo estabeleceu. Ele vai julgar nações, os países estão em corrupção, glórias a Deus. Glórias a Deus. Então aqui Deus vai julgar os países que estão em corrupção, porque tudo pertence a Ele. Glórias a Deus. Glória a Deus. Glórias a Deus. Então o que é a corrupção? Corrupção é a violização. É a violar os valores. É manter-se violando os valores morais e padrões e comportamentos. Isso é corrupção, aceito em definição geral. Glórias a Deus. A corrupção é quando alguém viola valores morais, padrões e comportamentos sobre as pessoas. Quando a liderança viola padrões, comportamentos morais e cria leis destrutivas para destruir um país que vem a destruir as pessoas e os seus padrões, isso traz corrupção. E Deus vai cobrar cada líder que é corrupto, que está em corrupção. Glórias a Deus. Então a corrupção é uma definição geral minha aqui que eu escrevi, que às vezes que eu entendo. Glórias a Deus. A corrupção é quando alguém viola valores morais, padrões e comportamentos que as pessoas, glórias a Deus, concordam em aceitar. Isso é corrupção. É a busca por ganho pessoal à custa de qualquer coisa. Glórias a Deus. A busca pelo ganho pessoal à custa de qualquer valor ou do respeito às pessoas, isso é corrupção. É quando você corre atrás do que quer e não se importa com o que vai se prejudicar ou prejudicar outras pessoas. Isso é corrupção. É a liderança buscar, glórias a Deus, aceitar ganhos pessoais, por mais que sejam honrados, por mais que venham destruir o país, as pessoas, criar leis pecaminosas, mas que ele vai ser beneficiado. Isso é corrupção. É correr atrás e não se, sobre aquilo que é errado e não se importar se ele vai ser atingido, glórias a Deus, ou vai atingir pessoas. Isso é corrupção. É a destruição de princípios, de práticas corretas, que é para se fazer, mas não faz. Que independente a que venha destruir, mas que venha se beneficiar. Não importa como a população esteja, se ela vai ser destruída, se o país vai ser destruído. Uma pessoa que está em corrupção, ele é imoral. Ele não tem valores morais, ele não tem moralidade nenhuma, porque ele é corrupto. Glórias a Deus. Glórias a Deus. É como ele estivesse buscando atrás, glórias, se sacrificando, destruindo práticas corretas, destruindo a sua própria consciência sobre aquilo que é errado, mas sabendo que era para fazer o certo, mas faz o errado. Glórias a Deus, destruindo aquilo que é certo, aplicando em si aquilo que é errado, glórias a Deus, e no contra o que é certo para se fazer, glórias a Deus. Ele sacrifica princípios, ele destrói vidas, glórias a Deus. Não tem moralidade, mas imoralidade, glórias a Deus. É uma busca ativa, incessante, para se auto-beneficiar, independente a quem venha abençoar, glórias a Deus. A quem venha trazer paz,
a quem vem abençoar a sua cidade. Isso é corrupção. É criar leis destrutivas, pecaminosas, que venham fazer com que a nação se afaste de Deus, pessoas se afastem de Deus, mas que o seu bel prazer, o seu desejo pessoal venha a ser implementado. Isso é corrupção. É imoralidade. É fugir dos padrões legais. É a destruição dos princípios da sua autoconsciência. A consciência de buscar fazer aquilo que é certo, que é correto, mas não se faz. Mas por benefício próprio, até de familiares, se mantém em linha reta de autodestruição para si próprio, para o seu país, para o seu Estado, através de uma gestão má, uma gestão que está enraizada na corrupção, independente de quem seja a pessoa, mas que seu bel prazer, mas que o seu bel prazer pessoal, aquele desejo próprio, seja concluído, independente de que venha a destruir. Isso é corrupção. Só Jesus Cristo pode abençoar um país e uma nação. Traga Jesus Cristo para a sua nação. Traga Jesus Cristo para o seu país. Aceite para que o seu país venha a ser abençoado. Glórias a Deus. Aceite nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. Amém. Deus abençoe você e sua família. Em nome de Jesus. Glórias a Deus.